Em 1389, o bispo Darcias escreve uma carta ao Papa Clemente VII, queixando-se do manto, uma falsa relíquia que estava sendo exibida numa igreja vizinha. Ele se queixa que seu predecessor havia sido ludibriado e acreditou numa farsa. Descobriu que já era uma fraude há 30 anos. Sua maior queixa era que esse manto estava atraindo pessoas, peregrinos e dinheiro a uma pequena igreja local. Ele queria que o Papa acabasse com isso. Em 1453, Luís de Savoy, líder da família mais poderosa da Itália, comprou o manto desacreditado dos de Charnay. Nos 50 anos seguintes, raramente ele foi visto. Em algum ponto, no decorrer das décadas, o sudário passou por uma transformação aparentemente miraculosa. Quando reapareceu, não era mais visto como uma óbvia fraude pintada. O manto de Turim foi louvado como uma verdadeira relíquia sagrada. Até o Papa declarou genuíno. Não foram só as atitudes que mudaram em relação ao manto, o próprio manto havia mudado. Apresentaram uma versão nova, melhorada. O manto novo e melhorado pode ter sido feito quando a fraude anterior estava escondida no final do século XV, uma época em que Leonardo estava no auge de sua arte criativa. Será que Da Vinci e os poderosos Savoy conspiraram para ludibriar o mundo? O manto de Turim é a relíquia mais famosa do mundo cristão. Mas registros históricos sugerem que essa é uma versão nova e melhorada de um manto bem mais antigo, o que foi denunciado como uma fraude pintada no século XIV. É possível que o manto atual não seja o mesmo que apareceu em Lirey. A sugestão é que talvez outro manto tenha sido criado para substituir o anterior. Seria bem possível refazer uma relíquia, principalmente se essa relíquia estiver bem escondida há muitos anos. Será que os novos donos do manto, os Savoy, recorreram ao maior artista de toda a Itália para fraudar uma versão de aparência mais autêntica? Da Vinci tinha a perícia necessária. Ele sabia bastante sobre anatomia e sobre a estrutura física e muscular do corpo. Ele tinha todas as ferramentas para criar uma imagem como a do manto. Leonardo trabalhava para muitas das famílias mais ricas da Itália. Na Biblioteca Real de Florença, há indícios que o ligam diretamente ao Savoy. Acredita-se que esse desenho seja um autorretrato de Da Vinci. Pertencia ao Savoy, assim como o manto de Turim. Se os Savoy encomendaram a Leonardo que forjasse uma relíquia de aparência mais autêntica, isso não era nada novo. A falsificação de relíquias, infelizmente, era muito comum na Idade Média. No final do século XIV, quando o manto de Turim apareceu na França, havia uma cultura muito difundida de corrupção eclesiástica. As relíquias atraíam multidões de peregrinos, bem como seu dinheiro. As mais lucrativas eram as que estavam diretamente relacionadas ao corpo de Cristo. Nós temos as aparas das unhas dos pés de Cristo, há pedaços e lascas da cruz sagrada, milhares de pedaços da Santa Cruz. Temos o prepúcio sagrado. Houve pelo menos 4 mantos diferentes na Idade Média que supostamente eram o manto fúnebre de Cristo. O manto de Turim é o único que tem uma imagem. Mas o manto de Turim foi considerado a relíquia suprema porque, se fosse genuína, era um elo físico com o corpo torturado e crucificado de Cristo. Um sudário que ele descartou ao ressuscitar. Ter, sabe, a imagem de corpo inteiro de Jesus, supostamente, e coberta com seu sangue sagrado e redentor, seria o máximo. Não poderia haver melhor relíquia que essa. Curvem-se e venerem o Savoy. Não há nenhum relato escrito que prove que Da Vinci criou o manto de Turim. Ele não escreveu sobre isso em nenhum de seus cadernos, mas ele também nunca escreveu sobre a Mona Lisa. Se Da Vinci aceitou a encomenda do Savoy, ele foi obrigado a trabalhar em completo segredo. Quando uma relíquia era falsificada,
A identidade do artista jamais era revelada. Provavelmente jamais admitiram que a relíquia era uma fraude, porque era perigoso admitir como falsa uma relíquia pela qual as pessoas tinham devoção. Há um problema com a teoria de Da Vinci. A datação por carbono diz que o pano do manto foi tecido entre 1260 e 1390. Mas Leonardo só nasceu em 1452. Mais de 60 anos depois. Embora o tecido possa ser datado pelo carbono, é impossível os cientistas datarem a imagem em si. Mas é bem provável que, se Da Vinci estivesse tentando recriar um sudário de 1000 anos, ele não teria usado um pedaço de pano diretamente do tear. Ele teria achado um tecido que parecesse antigo. Da Vinci estava no local perfeito. Florença era um grande centro de comércio na época de Leonardo. Teria sido relativamente fácil para alguém como ele arranjar um tecido antigo. Nos últimos 40 anos, os cientistas tentaram e não conseguiram descobrir como foi feita a imagem do manto de Turim. O fluxo sanguíneo e as feridas pareciam corresponder às do homem que foi espancado, açoitado e crucificado. Mas a antropóloga forense Emily Craig acha que a forma e as dimensões do corpo revelam a imagem como sendo uma farsa. Anatomicamente não está correta. Os braços são longos demais, os dedos também. A cabeça e o rosto não estão em proporção com o resto do corpo. A frente e as costas têm alturas diferentes. Como antropóloga, posso garantir que as pessoas têm a mesma altura, sejam vistas de frente ou de costas. Todos que tentam explicar as proporções dos braços atribuem isso ao rigor mortis e ao fato de o corpo estar dobrado, mas não confere, está errado. Essas imperfeições intrigaram o historiador de arte Nicholas Allen. Ele estuda o manto desde que saíram os resultados da datação por carbono há mais de 2 décadas. Em vez de tentar descobrir como o manto foi feito, os cientistas logo descartaram como uma fraude qualquer. Mas isso não me satisfez. Como ele foi feito? Decidi descobrir como ele foi feito. Allen acredita que a chave desse mistério está nas estranhas dimensões do homem. Após mais de 20 anos de pesquisa, Allen desenvolveu uma teoria que explica essas distorções. Ele acha que o sudário é a primeira fotografia do mundo. Se observar o manto de Turim como ele aparece a olho nu, verá uma imagem negativa de um ser humano. Se tirar outra fotografia dele, obterá uma imagem positiva daquele ser humano, ou seja, o manto funciona como um negativo. Isso é um forte indício de que foi feito fotograficamente. Essa imagem de uma construção rural é considerada uma das primeiras fotografias do mundo. Foi tirada em 1825. Mas seria o manto de Turim um exemplo bem mais remoto de uma fotografia? Embora a câmera só tenha sido inventada no século XIX, o dispositivo óptico que a antecedeu, a câmera obscura, já existia desde 400 a.C. Para testar sua teoria, Allen decidiu recriar a imagem do manto construindo uma câmera obscura. Allen pendurou um boneco representando um corpo humano em tamanho real do lado de fora de uma estrutura. Do lado de dentro, ele escureceu um cômodo e na parede colocou uma lente de cristal redonda. Allen esticou um pedaço de tecido sobre uma moldura. O tecido foi embebido em sulfato de prata, ficando sensível à luz, assim como um filme fotográfico.